Olá, boa noite pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vocês que são os primeiros a entrarem, por favor, se puderem me dar ok se está chegando bem para vocês a imagem, se está chegando bem o áudio, por favor me compartilhem. Obrigado por se juntarem a nós nessa noite, uma noite bacana, especial, de live. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Em breve a gente vai começar a nossa live. Perfeito, obrigado pelo retorno. Que bom que está chegando bem a imagem para vocês, o áudio. Muito bom. Não sei se está frio para vocês, eu estou começando a sentir um pouco de frio aqui, mas daqui a pouquinho a gente começa a conversar e já melhora, já esquenta. Peço só mais alguns minutinhos e a gente já começa já. Quiserem já aproveitando, dá tempo ainda de pegar água, pegar lanche, pegar a Bíblia. Quem tem o livro Desperte pode pegar o livro Desperte. E a gente já vai começar em mais um minutinho só, a gente já começa. Quiser mandar um aviãozinho para um amigo também dá para enviar. Estou fazendo um teste hoje, estou fazendo a transmissão pelo Instagram e também pelo Facebook. Então vamos ver se pelo Face dá certo. Vai ser a primeira tentativa de fazer pelo Facebook. Eu espero que dê certo. Espero que esteja chegando o áudio lá também, o vídeo, e que dê tudo certo nessa transmissão. Só mais um minutinho e a gente já começa já. Eu queria começar, gente, esse nosso tempo. Acho que quanto mais cedo eu começar, mais tempo a gente tem para conversar, né? Então, queria começar mais uma vez registrando o meu agradecimento, tanto para você que está ao vivo comigo agora aqui, nesta live de quarta-feira, dia 2/6, que começou 8h25, ou para você que está assistindo de repente como gravação, de uma forma ou de outra, de todo o meu coração, eu oro e espero que você se sinta abençoado, abençoada por Jesus Cristo. Essa é a iniciativa, ou a motivação para fazer essas lives, né? Poder de alguma maneira levar uma palavra de fé para você, uma palavra de encorajamento, inspirar você a buscar um renovo de fé, um renovo de vida, de esperança, de alegria que Jesus pode conceder. Nós estamos realizando uma série de estudos, uma série de lives, que eu tenho chamado de Avivamento, o sonho que começa em nós. Geralmente quando a gente fala de avivamento, uma perspectiva talvez coletiva, esperamos ou imaginamos um movimento grandioso, gigantesco, até quem sabe por conta daquilo que a gente já viu na história, dos grandes avivamentos históricos, né? Mas quando eu me propus a escrever o livro Desperte, e no final da live eu vou estar colocando o link como você pode estar fazendo a sua compra, caso você se interesse. Quando eu me propus a escrever o livro Desperte, na verdade um pouco antes disso, quando eu me propus a fazer uma série de mensagens sobre avivamento, eu fiz muitas pesquisas, algumas delas eu registrei. O que sempre me chamou a atenção nessas pesquisas é que os avivamentos, eles começam lentamente, com poucas pessoas que vão contagiando outras. É por isso que a foto do livro é um palito de fósforo, apenas um aceso, que está começando a transmitir para outro, que vai transmitir para outro, e assim
sucessivamente. E o que eu queria te encorajar é isso, a minha expectativa, a minha esperança é que o fogo de Deus, a paixão pelo Evangelho queime tão forte no seu coração, que a partir de você possa contagiar outras pessoas. A questão não é quantitativa, não é a multidão, uma grande multidão ser contagiada. Se apenas você que está aqui hoje for contagiada pelo amor de Jesus, isso já vai ser o suficiente para uma grande transformação, começando em você e depois a partir de você. Como a gente tem feito ao longo desses estudos, hoje é o nosso 4º estudo, nós vamos fazer 7 estudos sobre avivamento, e esses estudos estão sendo baseados em 7 cartas que Jesus ordenou que fossem escritas para 7 igrejas no primeiro século, aquilo que nós conhecemos popularmente de igrejas do Apocalipse. Então nós estamos nos debruçando nestas cartas que Jesus enviou para 7 igrejas da Ásia, e observando qual que é a palavra de avivamento para essa igreja, qual que é o desperte de Jesus para aquelas igrejas, porque toda igreja precisa ser despertada por Jesus. De tempos em tempos, as igrejas elas costumam passar por um período de esfriamento de fé, e as razões são inúmeras, e como a gente pode ver, por exemplo, nas cartas do Apocalipse. E então esse sopro de Deus traz um renovo e uma nova forma de viver a vida. Cada uma das nossas lives nós temos definido o que é avivamento, porque nós não sabemos qual das pessoas que estão nos assistindo entende o que significa avivamento. E uma das definições que nós temos de avivamento, eu escrevi uma definição que, como eu tenho dito, não é a definição correta, não é a melhor definição, é apenas a minha definição de avivamento por aquilo que pesquisei. Então, se alguém te perguntar sobre avivamento, eu queria te encorajar a de repente decorar essa frase ou construir a sua frase em cima desta. Mas para mim, como eu descrevo no livro, avivamento é o termo que usamos para falar de uma ação poderosa e graciosa de Deus, de renovação espiritual, que traz um novo fôlego de vida ao seu povo em tempos de esfriamento de fé e negligência com a missão. Então, nas minhas considerações, avivamento, em primeiro lugar, é uma iniciativa de Deus. É Deus indo na direção do seu povo, Deus perseguindo com amor o seu povo. Esse ano a gente teve a oportunidade de estudar o Salmo 23, e a gente aprendeu aqui na Igreja Aliança Vista Verde que Deus nos persegue com seu amor, com sua graça, com sua bondade, até nos alcançar. Então o avivamento é isso, é uma perseguição de Deus, Deus perseguindo, querendo alcançar seu povo, querendo renovar o seu povo. O avivamento é uma iniciativa de Deus de renovação espiritual, e esta renovação espiritual traz novo fôlego, traz novas energias no sentido de vitalidade espiritual, de força espiritual, para uma igreja que está vivendo um período de esfriamento, flertando com a apostasia ou com a comodidade neste mundo e deixando de lado a missão que Jesus nos confiou de compartilhar o Evangelho. Como eu falei para vocês, no livro Desperte tem várias definições de avivamento de vários autores, e hoje eu queria compartilhar uma com vocês, porque essa definição que eu vou compartilhar com vocês, eu acho que nos serve de um bom material ou bom ponto de partida para a carta que a gente vai estudar hoje. Olha que interessante essa definição de avivamento de Martyn Lloyd-Jones. Para Martyn Lloyd-Jones, avivamento é uma experiência na vida da igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum, ou seja, não é toda semana, não é todo culto que tem avivamento, é uma situação momentânea, pontual, específica, mas é uma experiência com o Espírito Santo. Eu gostei muito dessa definição do Martyn Lloyd-Jones, por isso que ela consta no livro, obviamente. Mas ele ainda
continua dizendo o seguinte, que ele, ou seja, o Espírito Santo, a realiza primeiramente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes. Olha que resumo fantástico para o avivamento. O que é avivamento? É um reviver dos crentes. Por quê? Ele vai dizer que não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros de igreja que se acham letárgicos, dormentes, quase moribundos. Aqui nós encontramos não apenas uma boa definição de avivamento, como também a razão da necessidade de um avivamento, para evitar que sejamos encontrados letárgicos, dormentes, quase moribundos na fé. De tempos em tempos a igreja passa por esses períodos e por isso que ela precisa ser renovada. A igreja que a gente vai meditar hoje, vai estudar hoje, ela se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 29. Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29. Vou fazer a leitura desse texto e eu queria que você tentasse identificar nesse texto qual que é a palavra de avivamento de Jesus para essa igreja, qual que é o desperte que Jesus envia para essa igreja. Então, para a igreja de Tiatira, Jesus diz as seguintes palavras: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço suas obras, diz Jesus, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E o que é muito interessante nessa carta é Jesus dizendo: eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Destaque isso que eu quero falar um pouco sobre isso. Versículo 20 de Apocalipse 2, no entanto, diz Jesus: contra você tenho isso. Era só uma coisa que Jesus tinha contra essa igreja: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender, diz Jesus. Por isso, uma vez que ela não quis se arrepender, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de acordo com suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo, Jesus dizendo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente, diz Jesus, capítulo 2, versículo 25, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer, diz Jesus, e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele a governará com cetros de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Diz Jesus no versículo 28, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta de Jesus, que Jesus ordena que seja entregue a Tiatira, ela é a quarta de 7 cartas. Ela é uma carta. É interessante que as cartas do Apocalipse elas estão ordenadas
no percurso que o carteiro faria para entregar. Então, todo tipo de correspondência que circulava pela Ásia começava em Éfeso e passava então por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e terminava em Laodiceia. Então a gente está no meio do caminho com essa carta. Era a cidade que estava no meio da Ásia Menor, de uma porção muito importante de dominação do Império Romano. Agora, o que é muito interessante é que Tiatira, a cidade de Tiatira, ela não era uma cidade importante para o Império Romano. Na verdade, Tiatira ela era a menor das 7 cidades que a gente está estudando e a mais irrelevante de todas essas 7 cidades. Ela não era conhecida por ser um grande centro político, religioso, cultural, não tinha uma grande movimentação de comércio. A única coisa que era possível encontrar em Tiatira, que tinha uma certa relevância, era uma fábrica de tintas. Se você tem o costume de ler a Bíblia, você vai se recordar que quando o apóstolo Paulo chega na Macedônia, em Atos capítulo 16, ele se encontra com Lídia, que é uma vendedora de tecidos de Tiatira. Então, a única relevância que essa cidade tinha no contexto do Império Romano, daquela região do Império Romano, era por conta da sua fábrica de tecidos, porque lá eram tingidos os tecidos. Essa carta, porque ela está no meio das cartas que a gente está lendo, ela nos fornece também um paralelo muito interessante com as outras cartas que a gente leu. De forma diferente, por exemplo, da igreja de Esmirna, Tiatira não sofria os cristãos em Tiatira não sofriam de pobreza, não padeciam por conta de uma pobreza fruto de uma perseguição. Diferente de Pérgamo, Tiatira também não sofria nenhuma ameaça de morte. Em Pérgamo, reconhecer ou se identificar como seguidor de Jesus poderia levar à morte, como levou Antipas, como a gente viu semana passada. Em Tiatira não tinha esse problema. E nós ficamos pensando então em uma cidade onde não há escassez de recursos, onde não há perseguição, onde não há opressão, não há lugar melhor para se ter uma cidade, para se ter uma igreja, não há lugar melhor para ser igreja. Talvez esse seja o pensamento que venha para nós. E é o que parece, porque de fato Tiatira é muito elogiado por Jesus. Jesus começa olhando para essa igreja no versículo 19 e ele fala: eu conheço as suas obras. E Jesus não apenas destaca as obras de Tiatira, ele fala também que conhece o amor que aquela igreja tem, ele fala que conhece a fé que aquela igreja tem, conhece o serviço, aqui a palavra para serviço é diaconia, o cuidado que eles tinham uns pelos outros e a sua perseverança. Agora, o que se destaca na igreja de Tiatira é que Jesus fala que eles estavam fazendo mais agora do que no princípio. Ou seja, esta é uma igreja então que está em crescimento, é uma igreja que está desenvolvendo potência e avançando firmemente ao longo do tempo. E olha que contraste que se faz com a igreja de Éfeso, porque para Éfeso Jesus diz que eles faziam melhor no começo, eles deviam voltar então para o começo. Para Tiatira ao contrário, Jesus fala: olha, vocês estão melhor agora do que estavam antes, do que estavam no começo. Então é uma igreja que está em desenvolvimento, é uma igreja que está em franca ascensão. E aí nós ficamos pensando assim: poxa, deve ser muito interessante então poder fazer parte desta igreja. Quem não gostaria de fazer parte de uma igreja que está crescendo? Quem não gostaria de fazer parte de uma igreja que tem força, que tem potência, que está avançando? A resposta para essa pergunta: Jesus. Jesus não queria fazer parte dessa igreja, porque apesar de ser uma igreja de intensidade em suas obras, na sua fé, no seu amor, no seu serviço, na sua perseverança, e ter tudo isso de forma crescente, no versículo 20, Jesus disse: no entanto, contra você tenho isso. É apenas uma coisa que Jesus tinha contra a igreja de Tiatira: contra você tenho isso, uma coisa só. Você tolera Jezabel,
aquela mulher que se diz profetiza. É interessante pensar como que apenas uma pequena coisa, um simples e pequeno elemento pode estragar tanta coisa. E você que está aqui me assistindo, que gosta muito de cozinhar, se você, por exemplo, for fazer um omelete, e aí, o que vai no omelete que é bom, que vocês gostam? Obviamente precisa de ovo, né? Então você vai lá, separa o ovo, você separa o bacon, você separa o queijo, você separa o presunto, a cebolinha, e eu não sei mais o que poderia colocar no omelete, mas não é bom falar sobre isso, está dando fome essa conversa. Mas vocês que cozinham, que têm o hábito de cozinhar, se você está preparando um omelete e apenas um ovo tiver estragado, o omelete vai ficar bom? Se você estiver construindo uma casa e uma única coluna de sustentação não for feita corretamente, é só uma, será que vai trazer problema? Para todas essas perguntas a gente fala que sim, é óbvio isso, é óbvio que se eu for fazer um omelete e eu preciso de 6 ovos e apenas um está estragado, estraga o omelete inteiro, é verdade. Como é verdade também se estamos construindo uma casa e apenas uma de todas as colunas de sustentação, apenas uma estiver comprometida, for feita de forma errada, compromete toda a construção, é verdade. Mas o que Jesus está nos ensinando na igreja de Tiatira é que se uma igreja tolera, aceita apenas um ensino errado, isso é suficiente para acabar com toda a igreja. E o problema maior não é nem essa mulher a quem Jesus chama de Jezabel. A gente não vai ter tempo para contar aqui o paralelo que é feito por Jesus aqui. Jezabel foi uma rainha em Israel por volta do 6º século antes de Jesus, e essa mulher ela acabou aumentando ainda mais a incredulidade do povo com os seus falsos ensinos naquele período em Israel. E Jesus está falando, olha, esta mulher que vocês têm em Tiatira, ela é semelhante a Jezabel, aquela rainha no passado, que desviou o meu povo, que levou o meu povo a uma apostasia da fé. Era apenas uma mulher, é apenas uma pessoa, era apenas um ensino errado. Mas o problema maior não era nem essa mulher, o problema maior é a tolerância, porque Jesus não diz assim, tenho contra vocês isso que vocês têm aí a Jezabel, não é isso que ele diz. O que Jesus diz que o problema de Éfeso, e que estava levando esta igreja a uma letargia de fé, é porque eles estavam tolerando. A tolerância que era o problema nesta igreja. Porque tolerar apenas um ensino errado, mesmo que você acolha todos os outros que são corretos, que condizem com a sã doutrina, com uma vontade pura e perfeita de Deus, seguir Deus 99% e rejeitá-lo em apenas 1%, desfaz tudo o bom caminho. Domingo agora eu tive a oportunidade de compartilhar aqui com a igreja que meia obediência é igual a uma rebeldia completa. Não tem como nós lermos a Bíblia e selecionarmos aquilo que nós queremos obedecer e dizemos assim, Deus, isso aqui pode contar comigo, porque nisso serei fiel. E outras partes da Bíblia, dissermos assim, Deus, mas essa parte aqui é meio complicada, né? Eu acho que não foi bem isso que o texto quis dizer. Era o que estava acontecendo em Tiatira, uma igreja que se destacava por obras, pelo amor, pela fé, pelo serviço, pela perseverança, mas ao tolerar os ensinos desta mulher que foi identificada como Jezabel, esta tolerância estava levando essa igreja a uma falência espiritual. E quando a gente lê isso que Jesus está dizendo, então, nós devemos nos fazer essa mesma pergunta. Será que existe algo em nossas vidas que nós estamos tolerando
quando deveríamos repudiar? Será que nós estamos hoje também tolerando, aceitando, acolhendo ensinos que vão contrários à palavra de Deus, ou posturas que não condizem com a postura de um discípulo de Jesus, coisas que nós deveríamos rejeitar? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente fala sobre avivamento com base na igreja de Tiatira. O que é que nós temos tolerado e que lentamente está nos conduzindo a um caminho de esfriamento de fé? No caso da igreja de Tiatira, o falso ensino tinha a ver com imoralidade sexual. Mas às vezes os falsos ensinos que acolhemos são outros mais sutis, mas que vão produzir um desvio igual. Por vezes toleramos ficar algum tempo sem ler a Bíblia e pensamos, porque a vida está corrida, não tive tempo, ou eu não gosto muito de leitura. Acabamos tolerando uma vida sem leitura da palavra. Por vezes toleramos uma vida sem oração. Por vezes toleramos a prática de não dizimar. Toleramos, às vezes, não nos darmos a comunhão e de nos relacionarmos com outras pessoas, porque dizemos assim: essa pessoa eu aceito, mas aquela eu não consigo lidar. Como não consegue lidar com uma pessoa? Como tolerar isso? Por vezes toleramos e achamos normal, comum, não compartilhar o Evangelho, não falar das boas novas de Jesus, daquilo que Jesus fez. E gente, a lista aqui seria imensa. Quantas vezes nós toleramos a preguiça, toleramos a glutonaria, toleramos o orgulho, toleramos tantas coisas. E cada coisa que nós toleramos, em pouco tempo nós não apenas toleramos, como vamos acolher também. E aí, aquilo que antes deveria ser repudiado e que passou a ser tolerado e depois acolhido, se torna prática, se torna o normal e aceitável. Jesus disse isso para a igreja de Tiatira: tenho contra vocês que vocês toleram Jezabel. Mais uma vez, traçando um paralelo muito interessante com a igreja dos Efésios, o que sobrava aos Efésios faltava em Tiatira. Porque se você lembrar, para a igreja de Éfeso, Jesus elogiou que eles não toleravam os que se diziam apóstolos. Por que na igreja de Éfeso não tinha espaço para falsos apóstolos? Porque eles havia um alto índice de intolerância a falsos apóstolos. Então eles não se criavam na igreja de Éfeso. Mas o que sobrava, essa intolerância, que eu vou chamar aqui de intolerância santa, essa santa intolerância que sobrava e era elogiada em Éfeso, faltava em Tiatira, porque enquanto em Éfeso não se toleravam os falsos apóstolos, em Tiatira se tolerava uma mulher que estava ensinando o povo de Deus a se afastar de Deus. Um outro paralelo interessante é que quando a gente olha para a igreja de Pérgamo, que é a igreja que nós vimos na semana passada, o falso ensino estava vindo de fora da igreja, tentando entrar dentro da igreja de Pérgamo. Aqui em Tiatira é o contrário, o falso ensino está dentro da igreja e está se alastrando como uma doença infecciosa que vai contaminando um por um, ou se você prefere a analogia do omelete, como um omelete com 5 bons ovos, mas apenas um que estragou todos os outros. E aí então para essa igreja, Jesus dá essa palavra primeiro para esta mulher, versículo 21, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Eu achei isso aqui interessante porque Jesus não disse assim, eu disse que ela se arrependesse. Jesus diz aqui, deu
tempo para o arrependimento. Eu vejo aqui a graça de Jesus, o quanto que Jesus é gracioso e misericordioso, porque Ele poderia dar fim no primeiro ato de rebeldia desta igreja, desta mulher, mas não, Jesus, parece que Ele estende a sua longanimidade, parece que Ele prolonga o seu julgamento para dar tempo, para que haja arrependimento. Certamente, se eu fosse Jesus, e ainda bem que eu não sou, e nem você, essa igreja, essa mulher não teria chance, porque no primeiro ato de rebeldia, nós estaríamos prontos para julgar, mas Jesus, Ele dá um tempo para o arrependimento. E eu não sei você, mas eu fico perguntando por que Jesus está dando tempo, se já está diagnosticado o erro, se já está demonstrado que a pessoa está caminhando por um caminho errado, por que Jesus está dando tempo? A resposta é porque Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus não quer que absolutamente ninguém se perca, nem o mais feroz religioso que acredita que o seu desempenho religioso pode salvá-lo, nem aquele que está perdido em suas práticas de uma fé que ele próprio criou. A gente tem ouvido tantos relatos de pessoas sendo hospitalizadas e a minha oração por essas pessoas, para que Jesus dê uma oportunidade, para que essas pessoas possam ter a experiência da salvação, a experiência do encontro com Jesus. Jesus deu tempo. Jesus deu tempo para mim. Jesus me deu 16 anos antes que eu viesse conhecê-lo. Eu não sei com quantos anos você teve essa experiência de conhecer Jesus, ou se talvez você está conhecendo o tempo de Jesus para a sua vida seja hoje, não sei, mas Jesus deu tanto tempo para mim. Demorei 16 anos para descobrir que Ele tinha me aceitado. Jesus deu 16 longos anos para que eu descobrisse que Ele se entregou por mim na cruz, morreu pelos meus pecados, e que se eu me arrependesse dos meus pecados que o levaram à cruz, se eu entregasse a minha vida para Ele, a promessa que Ele me fez é que Ele seria o meu Senhor, o meu Salvador, me daria o Espírito Santo que viria morar dentro de mim, perdoaria os meus pecados e me concederia a vida eterna. Eu não sei quanto tempo Jesus te deu, ou se você ainda está neste tempo que Jesus te deu. São duas coisas importantes a pensar aqui, né? A primeira, o quão gracioso e misericordioso Jesus é, que nos dá um tempo para nos arrependermos. Mas a gente precisa pensar, aqui fazendo uso, quem sabe, do exemplo da ampulheta, que por mais longo que seja o tempo, uma hora o tempo chega no fim. Uma hora a misericórdia chega ao seu limite, a graça chega ao seu limite, a compaixão chega ao seu limite, a oportunidade chega ao seu limite. Por isso, como nós não sabemos quanto tempo ainda temos, o tempo para se arrepender é hoje. O tempo para não ser tolerante com aquilo que deveríamos ser intolerante é hoje, é agora, porque nós não sabemos quanto tempo temos. Então, quando não se sabe quanto tempo tem, o tempo passa a ser hoje, o tempo passa a ser agora. Hoje é tempo. Se Jesus está falando com você de que você deveria rejeitar algo que você está tolerando e que tem te afastado dele, de um relacionamento profundo e íntimo com ele, hoje é o tempo é hoje de se curvar diante do amor redentor e salvador de Jesus, de entregar sua vida para Ele e aproveitar a oportunidade que Ele está te dando através desse vídeo, dessa live, desse tempo de rever tua vida com Ele, de colocar teu coração na mão dEle, de colocar tua vida na vida dEle, para que a vida dEle passe a fluir através da sua vida. Jesus disse: eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Triste relato este, né, de alguém que recusa se arrepender, porque quando há uma rejeição ao arrependimento, já não resta mais nada. E Jesus deu tempo, mas essa mulher
se recusou a se arrepender, e aí então vem uma consequência disso, mas ainda nessa consequência, Jesus ainda mostra a graça, porque ele fala no versículo 22, eu vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser, olha aí mais uma oportunidade, mais uma demonstração de graça, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Jesus dá o juízo, mas ainda mais uma oportunidade, e é importante não deixar as oportunidades com Jesus passar. Eu queria caminhar para o final desta live, considerando o que Jesus fala no versículo 24 e 25, porque ele fala que aos demais de toda a igreja, ele não acrescentará nenhum tipo de carga, nenhum tipo de jugo, de peso. A única coisa que Jesus pede para essa igreja aqui, esta é a palavra de avivamento, esta é a palavra de desperte de Jesus para essa igreja. Versículo 25, tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Pergunta: o que essa igreja, a igreja de Tiatira, deveria se apegar? E apegar-se tão firmemente que duraria até a volta de Jesus. A gente tem a descrição aqui no começo, né? Eles poderiam se apegar às obras, ao amor, à fé, ao serviço e à perseverança, porque todas essas coisas eram uma expressão do amor que eles tinham por Deus. Eles deveriam rejeitar os falsos ensinos que estavam tolerando e se apegar à sã doutrina, se apegar aos firmes fundamentos da fé e da palavra de Deus. Mas vamos deixar Tiatira de lado, porque você está nessa live. A igreja de Tiatira, talvez houve um tempo que eles fizeram aplicar essa palavra, se apegaram com firmeza ao que eles tinham, mas no meio do caminho algo aconteceu, porque esta igreja não existe hoje, a igreja de Tiatira. E é isso que acontece quando não há avivamento. A igreja é um organismo vivo, então ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve e ela chega a um platô de vida e chega um tempo que ela começa uma decadência. E nessa curva de platô e decadência é que é necessário o avivamento para que um novo fôlego de vida faça essa igreja viver por mais anos. Tiatira não sobreviveu à história. Mas, olhando para a minha vida e para a sua, que esse é o motivo da live, né, para a gente falar de Tiatira é só um pretexto para a gente falar sobre nós. Jesus certamente nos diz essa mesma palavra: apegue-se com firmeza ao que você tem, até que eu venha. A pergunta que eu faço você teria ao que se apegar hoje? Ou melhor colocando, ao que você poderia se apegar, que seria capaz de sustentar a tua fé em Jesus até que Ele venha? Nós fomos surpreendidos por uma pandemia o ano passado, e muitas pessoas não tinham se preparado para tempos difíceis. Não que a gente estava preparado para uma pandemia, mas a gente deveria estar preparado para tempos difíceis, porque a vida é feita de bons e maus momentos. A pandemia é só um mau momento que vai passar. Mas o fato é que algumas pessoas não tinham, por exemplo, um depósito de fé ao qual podiam se apegar firmemente. Não tinham um alicerce de esperança que poderiam se apegar. Não tinham um alicerce de uma família de fé, de uma comunidade de discípulos que pudesse se apegar. E o que aconteceu é que essas pessoas estão experimentando, como Martyn Lloyd-Jones disse, um processo estão se encontrando, se acham letárgicos, dormentes e quase moribundos. Mas a gente não está aqui para falar de outras pessoas, a gente está falando da gente, né? O que eu e você temos para nos apegarmos hoje, capaz de sustentar a nossa fé? Talvez a sua resposta seja a mais básica e óbvia possível, de dizer: eu me apego à minha fé e esperança em Jesus, de quem Jesus é
e daquilo que Ele fez por mim na cruz. É a isso que eu estou me apegando. Eu estou me apegando ao fato de que Deus me ama não porque eu sou bom. Deus me ama porque Ele é bom e escolheu me amar. Eu estou me apegando hoje à minha identidade de filho de Deus. É a isso que eu quero me apegar. E eu tenho certeza que isso vai sustentar minha fé. Se sua resposta for parecida com essa, ela é muito boa. Mas talvez você está me assistindo e você percebe que você não tem muito ao que se apegar. E por isso talvez você esteja naufragando na fé e na vida. O desafio desta live é este: se apegue a Jesus, se apegue à fé em Jesus, se apegue à esperança de vida eterna que Jesus prometeu a todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e se entregaram a Ele. Se apegue a isso. Não se apegue às notícias ruins, não se apegue à pandemia, não se apegue à crise econômica, não se apegue à crise política, não se apegue ao rancor, não se apegue à tristeza, não se apegue à desilusão, se apegue em Jesus. Escolha se apegar em Jesus, escolha abrir mão daquilo que você talvez está tolerando e que não deveria tolerar. Se apegue a Jesus. Se alguém te perguntar o que você estava fazendo quarta-feira, 8h30 da noite, você diz assim: eu estava ouvindo alguém me dizendo que eu tenho que me apegar a Jesus. Aliás, acabando essa live, manda esse aviãozinho, compartilha isso com alguém. Você precisa ouvir isso. O que? Se apegue a Jesus. Porque certamente quando nós nos apegamos a Jesus, nós somos capazes de passar, seja por uma pandemia ou qualquer outra coisa que venha adiante. É somente apegados a Jesus que a gente vai não só atravessar a pandemia, mas atravessar a história, ao ponto de que quando nós fecharmos nossos olhos, quando a nossa história terminar aqui, a verdadeira história começa, a história na eternidade. É isso que Jesus promete no versículo 25. Aquele que vencer e fizer minha vontade até o fim, não é uma vez na vida, não é de vez em quando, é aquele que vencer e fizer minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. A ideia aqui de autoridade é que os efeitos do reino de Deus ao qual viemos fazer parte quando entregamos a vida a Jesus, começam a fazer parte e no tempo presente. Já desfrutamos da autoridade no nome de Jesus para proclamar salvação, libertação, cura, transformação. Temos a autoridade de Jesus para desfazer as obras do maligno. Essa autoridade já é presente hoje para quem escolheu obedecer, entregar a vida para Jesus e segui-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se apegue a Jesus e certamente a sua vida vai ser nova a cada amanhecer. A gente está encerrando então mais uma live, Avivamento, o sonho que começa em nós. Eu espero que você tenha gostado dessa live. Se você gostou, por favor, não esqueça de curtir esta live e de compartilhar com seus amigos, compartilhar no seu story. Eu também queria finalizar falando do livro Desperte, que é o livro que eu escrevi para falar sobre avivamento. Ele é um livro que, na verdade, são pregações que eu realizei aqui na Igreja Aliança Vista Verde e que eu transcrevi para se tornar em forma de livro. E toda a venda deste livro, todo o valor arrecadado com este livro será revertido para os projetos de missões, plantação de igreja e formação de novos pastores da Aliança. Então, quando você compra um livro Desperte, além de ter uma boa leitura, assim eu acho, se você for ler 2 livros este ano, Desperte precisa ser um deles. Além de uma boa leitura, quando você compra o livro Desperte, você está ajudando esses projetos também da Aliança Cristã e Missionária Brasileira, além de alegrar muito o meu coração. Eu fiz 2 orações quando eu escrevi esse livro. A primeira delas é que, de fato, esses recursos que vão ser angariados com o livro
possam ajudar esses projetos que eu mencionei. Eu comprei, esse exemplar é meu, eu comprei o meu próprio exemplar do meu próprio livro, porque eu realmente quero ajudar esses projetos. E a segunda oração que eu fiz é que aonde este livro chegar, chegue também uma palavra de encorajamento, uma palavra de renovação espiritual, uma palavra de avivamento, que esse livro proporcione um encontro com Deus. Não porque foi eu que escrevi, mas porque é o desejo do meu coração. Desperte, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. No final da live eu vou colocar a descrição de como você pode adquirir o seu livro, caso você queira. Um grande abraço para vocês, obrigado por estar comigo até agora. Eu vejo vocês semana que vem, quarta-feira, 8h25, para continuarmos esta série de lives, Avivamento, Sonho, que começa em nós. Um grande abraço, que o amor de Jesus acenda o seu coração e você, com o coração cheio do amor de Jesus, possa experimentar e espalhar esse amor por onde você for. Grande abraço para vocês, Jesus te abençoe, tchau.